Então, olá a todos, meu nome é Felipe e hoje eu vou ensinar a vocês como criar e manipular cenas dentro do OBS. Para quem não sabe, não conhece o OBS, ele é esse programa aqui que eu estou utilizando. Ele é um programa gratuito, ou seja, vocês podem baixar em qualquer computador, sem precisar pagar nada. E ele serve tanto para fazer transmissões quanto fazer gravações. No momento eu não estou utilizando ele para poder mostrar melhor para vocês como funciona a utilização dele. Mas eu estou gravando utilizando o Google Meet. Então, basicamente, quando vocês abrirem o OBS pela primeira vez e nada estiver configurado, vocês não vão ter essa tela que eu estou tendo aqui agora. Então, vai ser uma tela totalmente preta nessa parte aqui, eu posso até mostrar, ficaria assim, e não teria nenhuma cena e fonte aqui. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho várias cenas. Dentro dessas cenas eu tenho várias fontes, algumas eu tenho só com uma fonte, mas eu posso criar várias cenas aqui com várias fontes. Então, primeiramente, para quem não sabe, cenas são basicamente conjuntos de fontes. Então, dentro de uma cena, eu posso ter várias fontes aqui, ou ter somente uma também. Não tem exatamente um limite, fica a meu critério. Então, eu criei uma cena aqui, eu vou excluir ela, clicando com o botão direito, remover, ou clica com o botão esquerdo nela e clica no menos aqui. Eu vou remover para eu criar essa cena de novo. Então, para criar uma cena, a gente vem nesse retângulo aqui de cenas, que é onde eu tenho várias, e a gente clica nesse mais aqui. E aqui a gente digita o nome da cena. Então, eu vou criar aqui aula de matemática. Então, por enquanto, está tudo preto aqui, porque eu não tenho nenhuma fonte configurada, então não vai aparecer nada. Então, agora eu clico no mais das fontes. E aqui eu posso começar a colocar o que eu quiser. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho vários tipos de fontes aqui. Eu tenho apresentação de imagens, captura de entrada de áudio, basicamente um microfone, captura de janela, para pegar somente uma janela específica, captura de jogo, que pega qualquer janela não, basicamente qualquer janela que tiver em tela cheia, captura de saída de áudio, que seria um fone, captura de tela, para pegar sua tela inteira, igual eu estou utilizando o Google Meet, captura de cena, captura de dispositivo de vídeo, Droidcam, esse aqui vocês não vão ter, é meio que um aplicativo extra que eu baixei no celular e no computador também, que serve para utilizar a câmera do meu celular como câmera do computador. Fonte de cor, fonte de mídia, imagem, navegador e texto. Então, primeiramente, eu vou fazer uma captura de janela. Eu quero mostrar uma janela específica, que vai ser justamente essa do Opera aqui, que está mostrando o Google Meet. Então, criei aqui. E vamos supor que essa janela aqui do Google Meet vai ser a minha aula de matemática. É o que eu vou usar para dar minha aula de matemática. Então, eu vou capturar somente ele por enquanto. Agora eu vou adicionar aqui o Droidcam, que seria o meu dispositivo de vídeo. No caso de vocês, para quem tiver uma câmera, pode adicionar aqui um dispositivo de captura de vídeo. A gente cria uma nova aqui, pode alterar o nome também, ou reutilizar uma existente, que eu vou mostrar agora. E aqui a gente vai configurar o dispositivo, qual é o vídeo que você está utilizando, qual dispositivo para capturar esse vídeo. E tem algumas configurações aqui, como a resolução, o FPS, formato de vídeo, e algumas outras opções aqui que não seriam tão interessantes. No meu caso, como eu não tenho um dispositivo, eu não consigo configurar. Mas eu vou reutilizar aqui um dispositivo do Droidcam, que é a minha câmera, e minha imagem vai aparecer para vocês. Para reutilizar uma existente, é basicamente uma fonte que você já tem criado no seu OBS, em qualquer dessas cenas aqui, e que você quer reutilizar ela em outra cena. Então, para você não precisar configurar de novo, é só reutilizar, que ela vem aqui certinho. Ela vem um pouquinho maior. Eu já vou até mostrar. Quando uma fonte tiver maior do que a sua tela, ou seja, ela estiver passando da sua tela, tem como saber isso basicamente olhando por aqui, ó. Quando aparecer essas listras aqui, essas faixas,
quer dizer que a sua fonte está passando da sua tela, então ela está cortada. Para melhorar isso, ou você diminui a cena, no caso de ela já estar em tela cheia e está passando da tela, ou quando ela não está em tela cheia, igual está a minha aqui, ela consegue ficar dentro dessa tela tranquilamente, você pode, por exemplo, arrastar ela para dentro. Ou a gente pode ir diminuindo ela. No caso aqui, eu vou dar uma diminuída, que é só segurando com o botão esquerdo aqui nesses limites aqui, nessa faixa vermelha, e aumentando ou diminuindo, fazendo movimento para fora com o mouse, você aumenta, fazendo movimento para dentro com o mouse, você diminui. Então eu vou deixar nesse cantinho aqui a minha câmera, e agora eu quero colocar uma imagem, quero colocar uma imagem como moldura aqui da minha câmera. Então eu venho aqui em imagem, vou colocar moldura matemática, o nome dessa imagem aqui. Aqui eu vou explorar essa imagem, eu vou procurar ela. Então, aqui dentro do meu computador eu vou procurar. No meu caso, está na área de trabalho, aqui em materiais projeto, é essa imagem aqui que eu quero utilizar. Vocês podem ver que ela está um pouquinho grande e ela está tampando minha câmera também. Então, o que eu vou fazer relacionado a isso? Como ela está tampando a minha câmera, eu vou mudar aqui. A gente tem um esquema aqui, deixa eu esconder essa imagem. A gente tem aqui um esquema de camadas. Então, pense que dentro do seu OBS, vocês estão tendo essa visão por cima. Seria o quê? Por baixo de tudo aqui, eu tenho essa captura de janela, que é o meu Opera, que é o navegador que eu utilizo. Por cima dessa captura de janela, eu tenho a minha câmera aqui do OBS, do Droidcam, que eu estou utilizando no OBS. Por cima da minha câmera, eu estou utilizando essa imagem. Então, tudo que tiver por cima vai tampar o que tiver por baixo. Seria como se estivesse causando uma sombra. Então, se eu estivesse mostrando aqui, tá vendo que tudo que está por baixo aqui está tampando? Imagina que tem alguma coisa maior e o sol está refletindo. Então, o que tiver por cima, deixa eu ocultar aqui de novo para mostrar minha mão. Então, o que tiver aqui por cima vai estar causando uma sombra aqui embaixo. Então, dentro dessa sombra, o que tiver por baixo você não vai estar vendo. Então, imagina que você tem aqui a minha mão, você viu o que está por cima aqui. Quer dizer, isso aqui vai ser o que está por baixo, porque na visão de vocês vai ser o que vai ficar por baixo. E eu pego essa outra mão e coloco aqui na frente. Qual é a mão que vocês estão vendo aqui agora? É essa aqui. A outra aqui, ó, ficou totalmente tampada. Então segue esse mesmo estilo. Se eu tampo só uma parte dessa mão, essa parte aqui que está sendo tampada vocês não estão vendo. E a parte que está ali por baixo, que está destampada, vocês estão vendo. Funciona da mesma forma que no OBS. Então, o que tiver por cima vai estar tampando o que tiver por baixo. E imaginando que está em tela cheia, vai tampar tudo. Se tiver só em um espaço, vai tampar só esse espaço. Então, deixei ele no mesmo tamanho que a minha câmera e tampou somente a câmera, que já estava tampando aqui uma parte da minha janela. Então, funciona dessa forma as camadas. E agora eu vou organizar isso aqui melhor. Como a gente pode organizar isso sem que tampe partes importantes? Primeiramente, óbvio, a gente vai tentar não tampar o que seja importante. Ou seja, o que a gente quer mais mostrar aqui, a gente vai tentar não tampar. Então, informações importantes, vamos supor, por exemplo, que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é importante para mim. Então, eu não quero que essa parte seja tampada. O que eu faço? Eu tiro o que tiver por cima dessas partes importantes. Eu tento deixar em partes que não vão ser tão necessárias assim, como, por exemplo, esses detalhes da reunião aqui. Eu não acho essa parte importante, então eu posso arrastar para cá e utilizar aqui em cima. Dessa forma, eu estou mostrando as informações aqui e o que eu estou tampando é o mínimo possível. Eu já tenho essa faixa preta aqui, de acordo com que eu ajustei minha tela, então para mim já está ok. E outra coisa que a gente pode fazer, eu quero utilizar essa imagem aqui, mas eu quero utilizar ela por baixo da minha câmera, usar como moldura. Então o que a gente pode fazer? Reordenar essas fontes. Eu deixo, por exemplo, então, a minha imagem por baixo da minha câmera. Mas eu não vou deixar a imagem por baixo da captura de janela. Por quê?
Como a captura de janela é o principal que eu quero mostrar, eu vou deixar ela embaixo de tudo. Então, eu vou reordenar isso aqui e eu vou fazer esse joguinho aqui. Então, a minha captura de janela, que é o principal, eu vou deixar aqui por baixo. E o que eu quiser de extra, digamos assim, eu vou deixar por cima. Então, eu quero essa moldura aqui, que ela fique um pouquinho maior. Então, eu vou aumentar ela aqui. E eu vou reordenar a minha câmera agora, que eu quero que ela fique mais centralizada aqui com essa moldura. Então, eu vou precisar aumentar mais um pouquinho aqui essa moldura. Vamos ver se a gente consegue organizar isso aqui certinho. Ó, o melhor que eu consegui foi aqui, ó. Mas para mim, isso aqui já está ótimo. Vou só dar uma cortada aqui melhor. E pronto, estou com uma moldura mais bonitinha ali, com a minha câmera. Se eu tivesse um fundo verde, isso aqui funcionaria melhor ainda, que eu colocaria um filtro de fundo verde aqui. Então, tudo que tivesse ao meu fundo aqui, que no caso seria o fundo verde, eu poderia colocar invisível. Então, essa moldura ficaria melhor adequada aqui. Mas como eu não tenho, a gente usa desse jeito aqui mesmo. E vamos supor também que eu tenho uma calculadora aberta aqui. Então, vou abrir essa calculadora. E eu vou mostrar para vocês tanto essa captura de janela aqui do Opera, quanto essa calculadora. Então, vou criar outra captura de janela. Calculadora. Está selecionada aqui a calculadora. Se não tiver selecionada a calculadora, você clica aqui em janela e seleciona aqui qual deles for. No caso, é a calculadora mesmo. Então, selecionou, tudo aqui embaixo a gente pode deixar da forma como está e clique em OK. Essa calculadora está aqui agora. Eu vou diminuir um pouquinho ela e vou deixar nesse cantinho aqui. Então, vamos supor que eu estou resolvendo exercícios com os meus alunos. Então, eu estou mostrando aqui o meu Opera. Eu vou só mudar a tela do Opera. Um minutinho, pessoal. Então, exercícios de matemática. Vocês agora me pararam de ver o OBS, mas já já a gente volta. Então, vamos supor que eu estou utilizando essa atividade aqui. Ficou bem ruim a qualidade. Vamos deixar assim mesmo. Mas tá bom. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ajustar isso aqui melhor, para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, vamos supor que eu estou utilizando esse exercício aqui com os meus alunos. Vou deixar a calculadora um pouquinho maior agora. Então, estou realizando esses exercícios e eu quero mostrar para eles as contas que eu estou fazendo aqui na calculadora. Então, ó, estou mexendo aqui na calculadora e está aparecendo. Tirei o mouse da calculadora, meu mouse sumiu. Por quê? O que eu estou selecionado aqui no meu computador é a calculadora. Se eu voltar a selecionar, por exemplo, o OBS, nenhuma parte do mouse vai estar aparecendo, mesmo que esteja na região da calculadora. Então, nesses momentos, a captura de janela é interessante, quando você quer mostrar somente uma janela específica, e o que você estiver mexendo de resto não vai ser tão importante. Então, você não quer mostrar o resto. Quando você quer mostrar tudo o que você está mexendo, o que é interessante? Fazer aqui uma captura de tela, igual eu estou fazendo aqui. A captura de tela, você vai capturar a sua tela inteira. Então, tudo que você estiver vendo, as pessoas vão estar vendo também. A captura de janela, igual está aqui nessa cena de aula de matemática, a pessoa só vai ver as janelas que você estiver capturando, inclusive o mouse. Se você tiver selecionado naquela janela, então o mouse vai estar sendo mostrado. Se você não está mexendo naquela janela, ou o seu mouse passou daquela janela, então, por exemplo, o mouse está aqui em cima, eu vou subir ele mais ainda. Vejam aqui que o mouse sumiu. Vocês podem acompanhar por essa tela aqui, ó. Então, é mais interessante, nesse caso, a captura de janela, quando você não quer mostrar tudo. Você quer mostrar coisas específicas
Talvez você tenha alguma outra coisa no seu computador que você não queira mostrar. Então é mais interessante, nesse caso, a captura de janela. Então a gente está utilizando aqui duas capturas de janelas, a calculadora está por cima de tudo aqui, e vamos realizar aqui então continhas matemáticas. Então eu estou passando aqui para os meus alunos a primeira conta aqui, 4 mais 2. Então eu vou mostrar para eles aqui, 4 mais 2. Deu 6. Então eu ia escrever para eles aqui 6. Eu indo lá para minha janela, para o Opera, as pessoas iriam ver eu mexendo no Opera. Mas aqui no OBS, como eu não estou utilizando a gravação do OBS, ou seja, vocês podem ver aqui, ó, eita, não está mostrando, né? Deixa eu mostrar aqui. Então vocês podem ver aqui que a parte de iniciar a gravação aqui, ela não está ativada. Eu não iniciei uma gravação pelo OBS. Eu estou gravando esse vídeo pelo Meet, então as pessoas não iriam conseguir ver exatamente como eu estou mostrando aqui. Mas se eu fizesse a gravação pelo OBS, de acordo com a cena que eu estou utilizando aqui, seria o que iria ser mostrado. Então aqui, por exemplo, eu tenho várias cenas, cada uma mostrando uma coisa. Eu tenho que tomar cuidado, depois de deixar essas cenas configuradas, com o que eu vou estar mostrando. Então, se eu quiser da minha aula de matemática, por exemplo, eu tenho que deixar selecionado essa cena, ela tem que estar azulzinha aqui. E aí vai estar mostrando tudo isso que está nessa tela aqui, quando eu iniciar a gravação. Se eu quiser mudar de cena e eu quero mostrar, por exemplo, minha tela inteira, que é essa cena aqui que eu tenho configurada, eu deixaria selecionado a cena tela. Então eu vou até criar aqui uma cena nova, por enquanto eu vou mostrar minha câmera, então eu vou criar aqui tela 2. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz para criar uma tela, que seria dois casos que eu imagino que vocês, como professores, a maioria como professores, iriam utilizar, que é basicamente uma cena com janelas específicas e uma cena com a tela inteira. Então, para criar uma cena com a tela inteira mostrando, a gente cria a cena primeiro, depois vem aqui em fontes e cria uma nova. Então, a gente vai vir aqui agora em captura de tela. A gente cria uma nova, vou colocar tela 2. Esse nome já está em uso. Ah, eu não posso deixar com o mesmo nome que minha cena. Então, tela... Deixa eu ver. Fonte, tela 2. Aqui a gente vai selecionar qual monitor a gente vai estar utilizando. No caso, eu só tenho um monitor, então vai ser somente esse. Vocês sabem que deu certo quando geralmente vai aparecer esse looping aqui. Se for o monitor principal que você está utilizando, vai aparecer esse looping se você tiver com o OBS aberto. Lógico que a gente está com ele aberto. Mas isso aqui é sinônimo de que está dando certo, está mostrando nossa tela inteira. Por quê? A gente está capturando a tela inteira, então está capturando o OBS aqui, que está capturando o OBS, que está capturando o OBS, e fica esse loop infinito aqui. Mas quando a gente minimizar, vai mostrar tudo normal. Então, não se preocupe. No caso de quem tem mais de um monitor, pode selecionar qual dos dois monitores for. E se o que você estiver selecionando para mostrar não for o principal, ou seja, o que você estiver utilizando aqui o OBS, então não vai aparecer esse looping aqui, mas é para aparecer alguma imagem. Então, apareceu com uma imagem aqui, quer dizer que deu certo. Desde que seja a imagem que você estiver querendo. Ou seja, o monitor que você queira. Então, a gente clica em OK. E pronto, está capturando a tela inteira aqui. Eu vou colocar novamente um dispositivo de vídeo. Dessa vez, não é uma aula de matemática, então não vou colocar aquela moldura. Então, vou colocar aqui o DroidCam. Vou reduzir ele. Na verdade, estou reduzindo aqui a minha fonte de tela. Vou reduzir o DroidCam. Para arrastar fontes igual eu estou fazendo, eu não mencionei antes, mas eu acho que a maioria já sabe. Segura com o botão esquerdo e a gente vai arrastando aqui. Então, enquanto você estiver segurando, você pode ir arrastando. Então, vou botar nesse cantinho aqui embaixo. E vamos pensar em mais alguma coisa para a gente mostrar? Quero mostrar alguma imagem. Mas dessa vez a imagem não vai ser uma moldura. Então, OBS. Vou explorar. Ah, eu não tenho uma imagem do OBS. Tranquilo. Vou mostrar a imagem do
Classroom. Vou deixar ela naquele cantinho ali. Então vamos supor que essa é a minha cena aqui que eu quero mostrar com a tela inteira. Ou eu posso deixar até mesmo sem essa imagem. Talvez eu queira mostrar a tela inteira e não seja somente para uma aula específica. Então eu não vou mostrar essa imagem aqui não. No caso, eu posso mostrar talvez alguma outra coisa. Posso colocar aqui uma fonte de cor. Fonte de cor é basicamente o quê? A gente vai escolher uma cor aqui, vou colocar um vermelho. E essa fonte aqui a gente pode colocar em algum lugar. Então eu poderia utilizar também como moldura, igual eu utilizei aquela imagem. Como que eu faria isso? Vou fazer essa mudança aqui novamente. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, pessoal, de diminuir só uma parte, sem mexer na tela, é segurar na tecla Alt e o botão esquerdo para dar uma cortada. Isso aqui você corta mais específico. Então, pode ser que seja um pouquinho mais interessante para fazer esses encaixes mais certinhos aqui. Então, eu quero deixar desse jeito. Eu utilizei aqui 3 fontes. Uma para capturar a minha tela, a tela inteira. Uma para criar essa fonte de cor aqui, para eu usar como moldura. E uma para capturar a minha câmera. Se eu quisesse capturar mais coisas, eu poderia colocar uma infinidade de coisas aqui, ó. Tenho várias cenas, várias fontes, desculpa. E essas fontes a gente pode utilizar de várias formas, não precisa utilizar só uma. A gente pode utilizar várias aqui. Eu tenho algumas cenas aqui, por exemplo, que eu tenho bastante fontes. Essa aqui, por exemplo, eu tenho 5 fontes. Então eu utilizo muitas coisas. Se eu quisesse, poderia utilizar até mais. Aqui nessa aqui que a gente criou rapidinho, está utilizando, por exemplo, 4. Então, isso são formas que a gente tem de criar e manipular as fontes. A gente pode aumentar e diminuir elas. A gente pode esconder. Isso aqui eu utilizei, mas eu não mostrei como. Clicando nesse olhinho aqui com o botão esquerdo, a gente vai estar escondendo a fonte. Então, ela vai continuar capturada ali, ela vai continuar configurada também, mas ela não vai estar mostrando naquele momento. Então, olha, a minha câmera ela tá aqui, ó, certinho, mas ela não está mostrando nesse momento porque ela está oculta. Então pode ser interessante, por exemplo, em uma aula que você quer mostrar todas as janelas, mas naquela aula em específico você não quer mostrar a sua câmera. Então você pode esconder ela e no caso, como eu não vou utilizar a câmera, eu vou esconder minha moldura também. Então, olha, nessa aula, por algum motivo, talvez eu não estou tão bem naquele dia, a autoestima está baixa, ou sei lá, está tendo alguma coisa aqui atrás que eu não quero mostrar. Que seja, qualquer motivo que seja. Eu quero ocultar alguma fonte em específico, eu clico no olhinho e eu oculto ela. Vai ficar com esse risco aqui, o olhinho vai ficar mais escuro. Se eu clicar novamente no olhinho, ele vai voltar aqui a aparecer. Então, basicamente é isso. Se você quiser excluir uma cena ou uma fonte, clica nela com o botão esquerdo e depois clica nesse menos aqui. A gente vai estar excluindo ela. E dessa forma, eu me despeço de vocês. Essa foi a nossa aula criando cenas e fontes. Eu mostrei 2 cenas aqui que eu criei e como eu criei elas. Não ficaram as coisas mais organizadas da vida. No caso, foi bem um exemplo bem genérico mesmo que eu utilizei. Você como professor, como professora, ou qualquer uso que você estiver utilizando, você pode pensar em um uso específico que seja melhor para você. Então, dependendo se você é um professor mais sério, você pode utilizar, não precisa utilizar essas coisas bonitinhas aqui, por exemplo, talvez você não goste. Ou então você como professor mais, não diria descontraído, mas que gosta dessas coisas mais bonitinhas, talvez mais arrumadas para alguns, então você pode utilizar essas coisas aqui. E fica a seu critério como você vai organizar isso. Então, pode ser que você pense em uma coisa mais bem elaborada do que eu pensei aqui, para criar essas cenas e fontes. Isso aqui foi só o que veio na minha cabeça aqui, algumas ideias, logo aqui na hora.
Então, como professor, pode ser que você, por ter mais contato com a matéria, ou sei lá, ter mais contato com alguma outra coisa, você pense em coisas melhores. Então, é muito interessante isso. Você vai pensar no seu uso específico e ver melhores maneiras que você tem de realizar essas gravações aqui, ou transmissões da forma que você quiser utilizar, mas de fazer essas cenas e essas fontes aqui. Eu, por exemplo, utilizava para jogos. Então, eu tenho cena aqui para espera, cena para o cliente do jogo, que seria meio que a janela do jogo, cena para dentro do jogo em si, e uma cena aqui para a tela, para mostrar tudo que eu quisesse mostrar. Então, essas foram as maneiras que eu pensei de eu mostrar o que eu utilizava. Você, como professor, ou como qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, ou talvez nem seja uma profissão, só queira usar isso como, não sei, qualquer uso. Eu, por exemplo, utilizei para jogos, então pensa que você quer utilizar para jogos também. Então você pode pensar na melhor maneira aqui que você achar e mostrar tudo que você quiser mostrar. O único cuidado que eu indico para vocês é mostrar aqui exatamente a cena que você quiser. Tem que lembrar sempre de ir mudando essas cenas aqui. Então, a minha próxima aula que eu vou gravar, eu, Felipe, vou gravar, vai ser ensinando as configurações aqui. Então, dentro das configurações, eu vou mostrar para vocês que tem como criar teclas de atalho para mudar essas cenas e fontes. Então, para eu não precisar fazer esse trabalho manual aqui, de ir mudando, eu posso configurar uma tecla de atalho, que eu clico no meu teclado e ela vai mudar a fonte para mim. Além de eu ensinar a configurar algumas outras coisas. Então, não percam o próximo vídeo. Esse vídeo eu acredito que vai ser o primeiro a ser postado. Se não for o primeiro, assista o outro. Esse aqui vai ser só sobre cenas e fontes e o outro vai ser sobre configurações. Lembrando, vídeos que eu vou dar. Dentro do projeto, tive como parceiro o Lucas, que também gravou o OBS comigo. Então pode ser que ele faça outros vídeos de OBS e vocês assistam um vídeo dele. Os meus vão ser esses dois, cenas e fontes, e eu vou ensinar configurações depois. Então é isso, dessa forma que eu me despeço de vocês. Muito obrigado para quem participou do projeto. Nós tivemos diversas aulas, momentos ao vivo, síncronos. E agora nós estamos tendo esse videozinho aqui para ficar mais gravado para vocês, guardadinho ali no canal, e que vocês podem assistir a qualquer momento. Então, muito obrigado para quem assistiu às aulas síncronas, que foi no momento ao vivo. Muito obrigado também para quem está assistindo esse vídeo. Foi um prazer ter gravado essas aulas. Foi um prazer ter dado essas aulas ao vivo para vocês. Foi uma experiência muito diferente. Eu diria que foi muito positiva. Agregou para mim também. E eu imagino que tenha agregado para vocês. E é isso, pessoal. Bom dia a todos e ótimos dias para vocês daqui para frente.